Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schubert e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E hoje estamos aqui com mais um convidado super especial. Recebemos alguém que vive a engenharia automotiva não somente como profissão, mas como missão de transformar a mobilidade em algo cada vez mais eficiente, sustentável e humano. O Rodrigo Bru é vice-presidente da Vehicle Engineering da Volvo Group, onde lidera um time de engenheiros brilhantes na criação de soluções inovadoras para veículos que já estão moldando o futuro da mobilidade. Sua jornada começou na engenharia mecânica, com a formação pela Universidade Federal. Ele fez também um mestrado em engenharia de materiais e teve uma experiência marcante na Bosch, inclusive na Alemanha, e posteriormente entrou na Volvo, onde foi evoluindo ao longo de quase 2 décadas. Ele já foi engenheiro de produto, gerente de desenvolvimento, diretor de powertrain e hoje ocupa uma posição estratégica numa liderança global. O que mais chama atenção é que, apesar do altíssimo nível técnico e de responsabilidade de desenvolver tecnologias de ponta, o Rodrigo traz consigo uma paixão genuína por aprender continuamente, liderar pessoas e buscar um impacto real no mundo. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Eu sei como a sua agenda está assim. Então é uma honra tê-lo aqui conosco. A gente já fez alguns projetos juntos e estou muito feliz. Já mirava em trazer você aqui faz tempo. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Paulo. O maior prazer estar aqui. Você sabe, eu sou fã de carteirinha, assisto todos os episódios. Várias pessoas que eu admiro muito estiveram aqui na cadeira. Então, agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. E, Rodrigo, quero que muita gente te conheça, porque eu Uhum. sei que, assim, tenho muitas referências boas, além de já ter trabalhado diretamente com você. Então, antes de mais nada, eu quero que você conte um pouquinho quem é o Rodrigo, como que começou essa jornada, esse interesse todo dentro da indústria automotiva. Conta um pouco para nós. Eu digo que minha história é um pouquinho fora da curva, sabe, Paula? Porque eu, desde muito novo, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, assim, sabe? Já aos 14 anos, eu escolhi a profissão. Tá? Hoje em dia eu vejo, né, tão difícil. Meu filho agora, né, acabou de fazer vestibular, 17 anos, né, tomar essa decisão, mas eu desde muito novinho sabia mais ou menos o que queria, muito influenciado pelo meu pai, né, meu pai trabalhava na indústria, né, então eu pequenininho gostava de pegar as apostilas dele, os equipamentos de medição que ele tinha. Então nasceu uma curiosidade genuína por engenharia, né? Então já aos 14 anos eu apliquei para curso técnico em mecânica no antigo Cefet, né? Aí já entrega um pouquinho a idade. Isso é no milênio passado, né? Era 1994. Eu apliquei e aí eu passei, né? E eu iniciei o curso técnico em mecânica naquela época. E foi uma jornada super bonita, porque eu fiz o curso inteiro técnico já sabendo que eu ia fazer engenharia, né? Que legal. Então, eu ingressei na engenharia, na Universidade Federal, no ano de 99. Logo na sequência, né, depois da formatura, engatei, vamos dizer assim, com mestrado na engenharia de materiais. Mas é bem interessante também porque meu pai trabalhava na indústria petroquímica. Uhum. E eu tinha certeza, durante toda a minha jornada acadêmica, que eu ia trabalhar na Petrobras. Não sei por quê, assim, era um negócio, era uma paixão, né? E aí, a hora que eu estava me formando ali, né? Sabe que a Petrobras não abre concurso todo dia, né? E por outro lado, a indústria automotiva estava crescendo, né? Acelerando. Acelerando, como Uhum. você sabe. E naquela época tinha ali por 2003, 2004, tinha os programas de trainee. Lembra dos programas de trainee? Sim, sim. Super legais, super desafiadores, Robustos, né? robustos, uma Uhum. proposta super bacana. E eu, né, empolgado, me candidatei em vários deles. E aí acabou acontecendo que o principal deles era o da Bosch, né? Um programa super robusto, super interessante. E eu dizia para minha esposa, na época, minha noiva, que era o que eu mais queria, mas era o mais difícil, né? Então eu tentava não Não elevar querer muito a tanto, expectativa, dizer que né? não queria Queria de tanto, né? leve, né? Aham. Mas, né, a vida, né, nos leva por caminhos. E eu acabei ingressando nesse programa de trainee da Bosch, que era um programa de trainee para liderança. Então teve disso também já no começo da minha carreira, né? Um início precoce nesse mundo da liderança. Eu fui escolhido por características de liderança também. Tive a oportunidade de morar na Alemanha, né? Um período fantástico, nós vamos falar um pouquinho depois, imagino. E ali em 2008, voltando da Alemanha, a Volvo estava crescendo muito, né? Com várias oportunidades. Eu já admirava a empresa, né? E assim, eu vim para a Volvo, né?
Na Volvo eu entrei como engenheiro ainda, não era liderança, né? Trabalhei alguns anos como engenheiro de desenvolvimento de produto, fui líder de verificação, fui gerente de projeto, até que então me tornei líder, né? Como líder, trabalhei em diversas áreas dentro da engenharia da Volvo, naquela época engenharia de powertrain ainda. Então fui gerente de pessoas, depois fui diretor da área, né? E por fim, em 2021, aceitei o desafio de começar de novo, né, na Volvo, que foi assumir a área de engenharia de veículos como vice-presidente da área. E desde então estou lá, aprendendo bastante, crescendo todo dia, né? Em resumo, Paula, quase 20 anos de carreira, é mais ou menos isso aí. Perfeito. E, Rodrigo, você imaginava, assim, você vislumbrava uma liderança nesse nível? Essa pergunta. Porque tem, né, a intencionalidade, ou mas tem vamos lá. também, assim, né? Não tem, tá? E eu vou dizer pra você assim, sonhar, eu sempre sonhei, tá? Eu até tenho um amigo meu, que hoje ele trabalha na Volvo também, tá lá na Suécia. E a gente fazia o curso técnico juntos. Imagina, Paulo, os gurizinhos ali, adolescente. E a gente dizia, não, a gente vai ser diretor de uma empresa e tal, mas falava com brincadeira de jovem, né? Bom, o que eu posso dizer? Eu sonhava, sim, mas eu sempre tentei, durante minha carreira, viver hoje. Entregar hoje, né? A gente estava falando um pouco atrás aí sobre resultado. Eu sempre penso muito no resultado, né? Como é que eu entrego o resultado hoje, sabe? Mas sonhava assim. E o que você consegue observar, Rodrigo, que você fez de iniciativas, pensando em desenvolvimento, seja soft skills, hard skills, que te ajudaram a, não digo acelerar, mas que te ajudaram realmente a te colocar nesse caminho para assumir uma liderança como essa? Ah, legal. Eu penso assim, ó, quando eu era muito jovem, eu era, primeiro, muito acelerado, né? Muito ansioso e eu sempre achei que eu estava pronto, tá, Paula? E eu acho que essa ansiedade, essa aceleração, elas me atrapalhavam um pouquinho, porque eu acabava atropelando um pouco os passos, sabe? Então eu busquei sempre me desenvolver no sentido de focar no hoje, como eu disse, tentei cada vez mais entregar resultados para a companhia. E foquei muito em ser uma pessoa colaborativa, uma pessoa de time, né? Oferecer aquelas capacidades que eu tinha para ajudar outras pessoas em dificuldade e tudo mais. Então, antes de ser um líder propriamente dito, eu fui um bom colega. Eu acredito que eu ajudava muito as pessoas. E isso acabou me ajudando, porque daí as pessoas olhavam para mim e falavam, puxa, se um dia ele for meu líder, eu vou adorar trabalhar com ele. Ele desenvolve, ele me ajuda a crescer, a me desenvolver. Então eu busquei muito isso, tá? Como colaborar e ajudar as pessoas. Que fantástico. Sabe que uma dor que a gente observa dentro do recrutamento, claro que isso não define o profissional, mas justamente essa ansiedade faz com que profissionais não tenham, muitas vezes, não consigam viver diversos momentos dentro de uma organização. Exato. E isso faz com que essa mudança de vários trabalhos, porque se sentem muitas vezes insatisfeitos que não estão crescendo na velocidade que querem. E essa jornada de construção, assim, por um tempo ela foi valorizada até no mercado. Mas hoje eu percebo que é uma dor. Tem muitos profissionais que sofrem com isso, assim, porque as lideranças, os tomadores de decisão, eles querem quem já tenha vivido alguns momentos bons, mas também momentos difíceis, né? É verdade, isso é super importante. Eu falo sobre isso com o meu time também, para a gente respeitar os ciclos, sabe, Paula? Você assumir uma posição, eu vejo às vezes o profissional ele não curte a posição que ele acabou de assumir. Cara, você foi promovido, você está numa função nova, você às vezes fez uma movimentação lateral. Curta esse momento, sente na cadeira, experimente tudo que ela tem. Porque durante um ciclo vão acontecer coisas boas e coisas ruins. E principalmente as coisas ruins vão te preparar também para os próximos passos, né? E eu digo também que, na minha carreira, as coisas começaram até a andar mais rápido o dia que eu relaxei um pouquinho com a ansiedade, né? Comecei a viver mais o presente, né? Mais o resultado, mais aquela construção diária,
do que por querer o próximo passo, sabe? Sim. Aí a coisa fluiu melhor. Perfeito. Eu acho que a intencionalidade de como você faz as coisas, para onde você quer ir, é super importante. Super. Mas viver o momento é fundamental, Super, né? super. É que não adianta você ter essa intencionalidade a cada 6 meses, né? Isso. Você assumiu, sente na cadeira, experimente a posição, viva o ciclo. E aí você continua o teu programa, né? O teu plano de desenvolvimento. Sim, perfeito. Eu gostei muito do colaborativo. Acho Sim. que isso é uma dica fundamental, assim, uma orientação. Não digo Sim. nem diga, é uma orientação. É uma orientação, Para as verdade. pessoas realmente, para elas conseguirem trabalhar essa própria visibilidade dentro do time, né? Muito. Porque muitas vezes antes de você assumir um cargo, de fato, de direito, de fato você já é. É que as Isso. pessoas não percebem isso, né? Eu falo muito disso também, tá, Paula? Na Volvo acontece muito isso. Você, antes de ser promovido, você já está exercendo a função. E nesse primeiro nível de liderança que a gente está falando, se você for um bom colega, uma pessoa muito colaborativa, você realmente vai construir laços importantes com a tua equipe, a tua futura equipe, né, que vão te facilitar muito a vida na sequência. Perfeito. E é impressionante, conversando com muitas pessoas, justamente aqui no podcast, como esse movimento, ele realmente gera sucesso mesmo para as pessoas. Gera. Teve um podcast que eu fiz que a liderança trouxe assim, rapidamente eu percebi que eu precisaria fazer mais do que aquilo que eu fui contratado. Então foi aí que eu pensei, eu tenho muitas oportunidades. E foi assim que ele conseguiu crescer. Então eu acho que essa leitura do cenário é fundamental, bem né? importante. Bem legal. E, Bru, a Volvo é referência em inovação e sustentabilidade. E qual que é o maior desafio de liderar projetos que precisam equilibrar alta tecnologia, regulação, impacto ambiental e resultados? Tá bem tranquilo. E entregar rápido, com qualidade ainda, né? Para o sucesso do cliente. Exatamente. Eu brinco, né? O mundo atual, ele exige que a gente busque muito equilíbrio, né? Mas o cobertor é um pouco curto, tá, Paula? Às vezes você vai cobrir um lado e descobre o outro, né? Então, para mim, o desafio está em realmente tentar equilibrar tudo isso, né? Entender que sim, a gente tem que inovar, sim, a gente tem que atender todas as regulamentações, né, do nosso produto, e não são poucas, né? Desde os standards até a questões de segurança, de emissões veiculares, de ruído e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que chegar ao final e ter um produto robusto e que seja rentável, né, para nós, para a Volvo, mas principalmente para o nosso cliente, né? Então, também não adianta, na área de engenharia, a gente ter uma inovação fantástica e que o mercado não consegue absorver, que o mercado não consegue comprar essa tecnologia. Então, a gente tem que encontrar formas de entregar o que o cliente precisa com a inovação correta, no custo correto. Tá? Então, esse é um grande desafio e que esquenta a minha cabeça bastante no dia a dia. Perfeito. Geralmente a gente tem vieses de áreas, né? Tem. A gente olha para compras, a gente já pensa no negociador, naquele profissional mais agressivo, que realmente precisa trazer aquele resultado. Quando a gente pensa em RH, a gente já tem outro viés também, em logística, outro viés, aquele pessoal acelerado. Quando a gente pensa para engenharia, a primeira coisa que as pessoas pensam, racional, técnico e tudo mais. Nerd. Como equilibrar esse lado humano, como trazer, né? Qual que é a tua visão, assim, desse lado humano da profissão, do profissional de engenharia? Que eu acho que poucas pessoas falam isso, Bruno. Não, é verdade. Bom, a engenharia, primeiro de tudo, ela existe para mover a humanidade, né? Então, não tem como você trabalhar com engenharia sem pensar no fim da cadeia, que é no usuário do produto, no usuário do que a gente está desenvolvendo, né? Então, só isso já gera uma conexão humana importante, né? Para os profissionais, a gente tem muito essa discussão do hard skill e do soft skill. Na engenharia isso é gigante, Paula, e eu entendo completamente. Nós somos um time de engenharia e para isso nós precisamos da competência técnica. A competência técnica é o nosso cartão de visita. Um trabalho bem entregue, tecnicamente, é fantástico, é o que a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a parte técnica, o hard skills, ele é alavancado pelo comportamento pessoal, pela colaboração, como eu disse, pela capacidade de treinar o profissional jovem que acabou de entrar na empresa. Então, a gente cobra muito isso dos profissionais mais experientes, vamos dizer assim, que eles separem um tempo deles para desenvolver os novos. Sejam realmente professores, estejam perto. E isso tem a ver como eles gostam. Muitos deles gostam de fazer isso. Cria uma conexão. Você usar toda a tua experiência
você se sente até reconhecido, né? Tudo aquilo que você construiu ao longo de 20, 30, tem profissionais que estão com 40 anos lá na Volvo, né? De empresa, passando isso adiante. Cria uma conexão humana super importante. E para aquele jovem que está chegando, ter alguém como referência técnica, alguém que ajude, suporte nos dias mais difíceis ali, é super importante também. Então, existem diversas formas de criar conexão. Te trouxe o exemplo de uma aqui, mas as coisas andam muito juntas, tá? Na engenharia não pode ser só técnico, mas e também, obviamente, não pode ser só o lado social da coisa. Tem que encontrar esse equilíbrio também. Perfeito. Sabe que uma das provocações que eu faço para os meus mentorados, que eu tenho bastante mentorados de engenharia, por que será, né? Não? Por quê? E uma das provocações que eu sempre faço por que não você mentorar pessoas? Exato. Porque é impressionante a demanda que existe no mercado de pessoas que querem saber o que você fez, o que você estudou, como que eu faço para estar onde você está? E isso é um nicho de mercado que quando os engenheiros descobrirem... Meu Deus! Mas sabe o que acontece, Paulo? Eu acredito que muitos pensam que apenas os líderes prestam mentoria. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando eles descobrirem, vai ser fantástico. Eu provoco bastante porque, claro, lembra, a gente fala de hard skills, a gente fala de soft skills, e tem uma outra coisa que eu trago muito, e foi até o tema do meu painel, da palestra que eu fiz na SAE, sobre a nova equação da relevância. A gente precisa pensar em posicionamento. Então, quando a gente pensa hoje do como o mundo está digital, a gente já está na rede social. Querendo ou não, nós já estamos no LinkedIn, nós já estamos, se a gente digitar lá no chat, porque agora não digita mais no Google, né? Agora digita no chat. Nova ferramenta de pesquisa. O nome já aparece, o teu nome já aparece. A questão é o que você está comunicando. Então, a partir do momento que já existe isso, você já abre uma disponibilidade, assim, mas é impressionante como existe uma demanda, assim, daquela curiosidade de saber como que você aprendeu, e até mesmo uma demanda de mentoria técnica mesmo, como você trouxe. Acho que isso é bem fundamental. Com certeza. E em todos esses anos, com tantos desafios, eu sei que você está recém aí de um novo desafio, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos também, né? Qual que foi o projeto mais desafiador, que mais, assim, tá fresco nessa memória, de realmente, né, que te demandou aí nos últimos tempos? Não, legal. Bom, eu tenho vários para falar aqui, tá, Paula? E é engraçado, né? Porque a gente na engenharia, a gente foca muito naqueles produtos de alto volume, né? Mas... a gente faz parte de um ecossistema também, onde os clientes às vezes precisam de produtos de nicho, né? Produtos bem específicos, né? Então, se você olhar, nunca ninguém faz sozinho, né? Um time cross-funcional entre engenharia, manufatura, área de vendas e tudo mais. Então, volta e meia tem um produto lá, então diferente lá. Então, já vi esses dias tinha lá na Volvo um motorhome. Esses dias não, esse faz mais tempo. Tinha o caminhão operado por controle remoto, né? Esses dias tinha um caminhão que a gente chamava, chamando ele de centopeia, de tanta roda que ele tinha, né? Então, esses projetos são projetos curiosos, né? Específicos para alguns clientes. Mas falando dos produtos de larga escala, de grande volume, eu tenho um xodó especial, que é o VM, né? Que é o nosso produto médio. Por quê? Porque é um produto nacional, desenvolvido pelos nossos engenheiros, onde a responsabilidade global desse produto está aqui, está lá na minha área, né? Claro que somos todos pequenas partes de uma engrenagem gigante aí, mas o VM é meu xodó. Na última versão, nós liberamos ele com um motor proprietário Volvo, que foi um avanço super importante para a gente. E eu estou muito feliz. E eu sempre digo que o melhor projeto vai ser o próximo, né? Acho que eu podia destacar outros globais também, mas o que mais toca o meu coração é o VM, por ser um produto local. Perfeito. No início eu comentei que você é responsável pela engenharia de veículos. Exato. Conta um pouquinho o que é. As pessoas têm muita curiosidade de saber essas siglas que existem, né? Quando a gente divulga as vagas e tudo mais. Conta um pouquinho o que é a engenharia de veículos para as pessoas saberem. Não, também. eu conto sim. Talvez para explicar de uma forma um pouco mais ampla, né? A área de tecnologia da Volvo se chama GTT, Group Trucks Technology, e embaixo, né, de Group Trucks Technology existem algumas engenharias, né? Então existe a engenharia de powertrain, que cuida de motores, transmissão, eixo trativo,
Existe a engenharia de Vehicle Technology, que cuida da parte de software, sistemas de segurança, sensores. E a engenharia de veículo é o veículo propriamente dito, é o veículo base. Então, a cabine, o chassi, as rodas, todo o sistema elétrico, né, todo o interior da cabine, tudo isso faz parte da engenharia de veículos. Então, se você pensar, se quiser tirar uma frase, assim, o que é engenharia de veículos é o veículo base sem o motor, a transmissão e o eixo, né? O restante é responsabilidade da minha área. Perfeito. Tá? Então, a gente diz que a gente cuida a gente é responsável pela entrega completa, né? Transformar todas essas tecnologias em um veículo que atenda o cliente. Então, a gente é responsável pela entrega final. Quantas pessoas para abaixo de você? Por volta, somando todo mundo, em volta de umas 200 pessoas hoje. É gente, né? É bastante gente, é bastante gente. Legal. E a gente está super feliz, porque a expansão ela vem acontecendo ao longo dos últimos anos e é resultado de muito trabalho mesmo, de muita entrega, né? Esse sucesso, ele não é gratuito, tem muita gente boa trabalhando lá. Sim, que bacana. E falando, né, nesse processo de ascensão, de crescimento, né? Sair de uma posição de engenharia para chegar a uma vice-presidência, a gente está falando de uma longa jornada. Qual que foi a transição mais difícil? Que mais te demandou, assim, essa virada de... que é uma escala, né? Vai escalando, é uma escala. né? E cada uma delas demanda diferente, tá, Paulo? Então, rapidinho aqui, vamos lá. Quando você passa de engenheiro para gerente de pessoas, vamos dizer assim, você deixa de... Como engenheiro, você entrega sozinho, né? Você tem a sua entrega ali, você passa a entregar através das pessoas. À medida que você vai subindo na organização, você precisa desenvolver outras habilidades. Então, quando você se torna um diretor, você tem que ter uma habilidade estratégica, você tem que conseguir olhar o todo, você tem que conseguir dar mais direção, né? Então, você continua utilizando o seu desenvolvimento técnico, tudo aquilo que você aprendeu, né? Você somou com habilidades de gestão de pessoas, você vai somar com habilidades estratégicas. E o pessoal me pergunta muito como vice-presidente. Falei, bom, tive que somar tudo isso e agora ainda eu tenho que entender do business, não é? Porque as decisões são bem mais relevantes, são muito maiores, envolvem mais dinheiro, envolvem mais direção, envolve mais responsabilidade. Então, é fundamental consolidar bem cada passo, aprender bem cada passo e, nesse momento, conhecer muito do business. Me ajuda muito na tomada de decisão diária. Né? Então, essa é a diferença. Claro que você nunca deixa de ser gestor de pessoas, nunca deixa de ser um técnico, e eu adoro a parte técnica. Quem me conhece sabe que eu amo de paixão a parte técnica, eu adoro fazer pergunta difícil para os meus engenheiros, né? Então, é assim que eu vejo. E a transição mais difícil, acredite, eu penso que é a primeira. É a transição de profissional, né, de engenheiro para líder de pessoas. Eu vejo que a analogia é até meio bobinha que eu faço, mas eu tenho vários líderes novos, você sabe disso lá na minha área, e a analogia que eu faço com eles é como se fosse um time de futebol, né? Você é acostumado a jogar, você é o camisa 10, você está sempre fazendo gol. E de repente fala assim, não, agora você não joga mais, cara, agora você senta no banco aqui e você orienta o time, né? Para mim é muito parecido. Você tem que deixar de fazer gol. O treinador não chuta mais a bola. O treinador agora é o que monta a estratégia, é o que coloca todo mundo junto para fazer o gol. Né? Então eu vejo que muitos líderes novos, eles sofrem nessa transição. Eles continuam querendo controlar tudo, querendo fazer os gols, querendo entregar aquela pequena parcela do trabalho diário ao invés de olhar o todo. Tá? Então essa é uma armadilha que atrapalha bastante os novos líderes. Por isso que eu acho que é tão difícil. Sim. Muitas pessoas sofrem para perceber isso. Nossa, perfeito. Não achei boba, não. Achei assim que faz muito sentido. Porque além da questão da parte técnica, né? Manter esse time coeso, manter esse time engajado. Exato. A gente tá vendo como que tá acontecendo no futebol, né? Exatamente. Como que tá aí. Não, e é legal trazer do futebol porque, bom, brasileiro adora futebol, né? Então, essa analogia todo mundo entende, todo mundo sofre com o seu time, né? Então, com certeza, eles conseguem entender a analogia que eu fiz aqui. Sim, com certeza, perfeito. Falando em indústria automotiva, constante inovação, muitas coisas novas acontecendo, o que mais te entusiasma nisso? E como que tá a tua visão com tanta coisa nova acontecendo? Verdade, viu? Eu digo que talvez seja o melhor momento da história para ser engenheiro, né?
A gente está vivendo uma transformação jamais vista, né? A quantidade de investimento na transformação das tecnologias é imenso nesse momento. Então, o engenheiro hoje ele está tendo a liberdade de criar muita coisa nova, né? Então, meu time hoje ele trabalha com os produtos locais, mas também trabalha nos produtos globais, né? Então, a gente está desenvolvendo veículo elétrico, veículo a hidrogênio, veículo ainda com motor a combustão, mas com tecnologias diferentes. Mas o que mais me encanta de tudo isso, Paula, bate bastante com a visão da Volvo. A Volvo tem a visão dos 100% que a gente fala, 100% mais seguro, 100% fossil free, 100% mais produtivo. Eu gosto muito de pensar que eu saio de casa todo dia para ajudar na construção, né, no desenvolvimento de produtos, de veículos que não vão mais gerar acidente. Uhum. Isso para mim é um propósito. Isso aí para mim é uma coisa fantástica. Num país como o nosso, onde a gente vê acidentes extremamente graves envolvendo caminhões e tudo mais, pensar num futuro onde a gente não vai ter mais acidente é uma visão que me motiva muito, muito, muito sair de casa. Então eu falo até pro meu time, durante as nossas palestras lá, eu falo para ele assim, quem tem filho pequeno aí? O pessoal levanta a mão e fala, quando teu filho te perguntar por que você está saindo de casa, né? Por que você está saindo de casa? Você vai dizer que você vai trabalhar para desenvolver um futuro mais seguro para eles, né? Um futuro onde a gente também protege o nosso meio ambiente e que os nossos clientes conseguem ter o melhor resultado. Então, eu tenho um propósito bem, bem bacana, assim. Que legal, que bacana. E me conta o que você mais valoriza, assim, no teu time, nesse aspecto comportamental, o que você entende que faz toda a diferença? Eu até coloquei isso como um dos pilares da gestão do meu time, que a gente já falou um pouco aqui, que é a colaboração. Uhum. Eu entendo que para a gente chegar no produto final, que é o caminhão, tem muita gente envolvida, né? A gente não pode pensar como silo, a gente não pode se isolar. Então, se eu puder escolher uma característica que meu time deve ser reconhecido, é pela colaboração. Uhum. Eu adoro quando eu vejo meu time discutindo com o pessoal de compras, discutindo com o pessoal de manufatura, o pessoal da área comercial, para tentar encontrar soluções em conjunto, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, quando eu até comento com a liderança, né? No momento da seleção, claro que o hard skill é importante, vários soft skills são importantes, mas converse com a pessoa, converse com o candidato, veja se ele é uma pessoa colaborativa, né? E até tem um autor, o Patrick Lencioni, que ele fala do team player, né? Uhum. Que eu entendo o team player como um cara colaborativo, que tem lá 3 características, né? Pessoa que é faminta, né? Vontade de aprender, vontade de fazer mais. A pessoa que tem uma inteligência emocional avançada, ela consegue transitar bem com as pessoas e tal. E por fim, pessoa que tem humildade, né? Humildade para sempre aprender, para entender o papel dela, saber que ela não vai entregar tudo sozinha, que ela precisa daquela pessoa do lado, né? Então eu não gosto muito daqueles termos de cliente interno, cliente, né? Cara, é um time só, né? A gente briga contra a concorrência, né? Sim, em casa a gente perfeito. colabora, né? Então é isso que eu mais admiro nas pessoas que trabalham comigo, é isso que eu busco nas pessoas que trabalham comigo. Perfeito. Sabe que esses dias eu vi A gente tem falado bastante de humildade aqui no podcast. Eu já percebi isso também como uma palavra comum, assim, de grandes lideranças, sabe? Esses dias eu vi um post onde ele falava, era um presidente de uma empresa, e ele falava da importância da humildade e não do ego. Exato. E nisso as pessoas começaram a detonar ele, falando que não, que se a pessoa é humilde, as pessoas passam por cima. E daí teve uma pessoa que fez um comentário assim, que ela foi muito feliz, onde ela colocou, mais uma vez que o ego janta a humildade. Porque o post não era sobre o ego, Exato. né? Então, assim, as pessoas pensaram tanto naquilo e que a humildade ficou... Então, me chamou a atenção, assim. Talvez seja um paradigma, né, Paulo, que a Total. gente precisa quebrar. A gente E precisa... não é só humildade, tem outra palavra que a gente tem falado muito, que é a vulnerabilidade. Exatamente. Mesmo para os líderes. Por que eu não posso dizer que eu tenho dificuldade ou que eu não aprendi ainda alguma coisa? Assim como todos os profissionais, estamos em desenvolvimento. Perfeito. Talvez em estágios diferentes, mas todos estamos crescendo, desenvolvendo.
Sabe que muitas pessoas, quando elas vêm para um processo de entrevista ou até mesmo para um processo de mentoria, elas vêm entendendo o que que elas têm que responder para É, ser certo. Eu falo, você não tem que pensar no que você vai responder para ser certo. Você tem que dizer, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. perfeito. Eu não tenho isso, mas eu posso fazer isso. Você precisa mostrar o que que você vai fazer com o que você não tem. Uhum, Porque é uhum. a tua atitude que vai realmente influenciar no teu dia a dia, não é a falta do que você não tem. Porque a gente tem esse paradigma de que as pessoas vão ser perfeitas, né? Que É, vão completas para um processo de entrevista e não tem. não Então, assim, existe. hoje eu vejo as lideranças até mais maduras em relação a isso também, né? Pensando, tá, não tem isso, mas e aí tem aquilo, o que que a gente pode equilibrar? Mas o profissional consegue mostrar isso também, tem se dado muito melhor nas entrevistas, né? Exato, mas é uma jornada da liderança também, Uhum. perceber isso aí, né? Porque os profissionais, existem profissionais que realmente querem agradar, né? Ele se prepara para a entrevista, tudo bem, mas ele quer dar a resposta que ele julga certa Uhum. e não quais são as habilidades que ele tem e aonde ele quer chegar, ou como você disse, né? Eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo, Uhum. né? E a gente, como liderança, ao longo do tempo, a gente está contratando tanta gente, né? A gente vai aprendendo também, a gente está conseguindo valorizar. A gente consegue valorizar aquela pessoa que mostra, vamos dizer assim, um tool, uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, Uhum. né? Para cada situação, ela aplica um tipo de ferramenta, né? A gente está conseguindo identificar melhor isso aí. Mas também é uma Uhum. jornada para os dois lados, né? Tanto para os candidatos quanto para a liderança. É. Mas é bom a gente conversar sobre isso. Perfeito. E pensando na própria vulnerabilidade, né, Bruno? Exato, Então, assim, muitos profissionais chegam no momento que eles não sabem o que fazer para crescer. exato. Aí, a primeira pergunta que eu faço é, qual a tua vulnerabilidade? Uhum. Onde que você se sente vulnerável? Porque chega um momento que a pessoa tá tão ali seguindo tudo que tem que ser feito, tão ali achando que é uma Na receita de cartilha? bolo na cartilha, Uhum. e ela não olha para vulnerabilidade. Sim. Então, ela cresce até o momento dá, mas chega ali um determinado momento da carreira que para ela dar o próximo passo, ela precisa realmente aprofundar. É aí que as pessoas saem da superficialidade. Adorei esse ponto, porque é isso mesmo, tá? Enquanto a Uhum. gente não é vulnerável, inclusive com nós mesmos, né? Nesse autoconhecimento, aonde eu não me sinto confortável, é ali o teu principal ponto de desenvolvimento. E Uhum. aí, talvez a gente esconda esse ponto, né? Sim. E não é para esconder, é para Uhum. encontrar, né? É para tratar esse ponto e com isso a gente vai continuar crescendo. Perfeito. Bru, em uma das oportunidades, né, que nós trabalhamos juntos, Uhum. eu percebi muito esse teu olhar para a diversidade, Sim. né, o quanto você acompanha, defende e também é reconhecido por isso dentro da própria organização, né? Uhum. Como que você avalia o mercado da engenharia para as mulheres, né? E o que que você acredita que nós, como sociedade, precisamos fazer para ter mais mulheres dentro de áreas técnicas? Não, perfeito. E realmente não é da boca para fora, tá? Eu acredito na diversidade, eu vejo a vantagem da diversidade, o quanto a gente ganha com a diversidade, né? Eu vejo que o mercado é um mercado que tem oferta, né? Mas talvez a gente precise trabalhar mais na captação, não exatamente a captação, mas na formação, né? Uhum. A gente precisa, talvez, como sociedade, vender melhor ou explicar melhor o que é a carreira de engenharia para mulheres, né? Eu vejo que é difícil a gente... o produto, por exemplo, o produto caminhão, talvez ele às vezes não seja tão atrativo para as meninas no começo, por alguma razão, né? E a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? É sobre a carreira, é sobre o desenvolvimento e não sobre o produto. Talvez a gente precise trabalhar diferente com a base. Tá? Uhum. Desde as escolas, né? Talvez levar engenheiras para apresentar o produto, apresentar o que a gente faz, o porquê das coisas que a gente tem desenvolvido e com isso tentar convencer desde jovem as meninas, né, da importância, né, e da Da carreira escolha, né? fantástica que pode ter pela frente, né? Uhum. Não deixar ali uma imagem errada, um entendimento errado, bloquear algo que pode ser tão bacana para a vida delas, né? Uhum. É mais ou Perfeito. menos como eu penso. Eu entendo. E assim, né, a gente precisa entender também que há alguns anos atrás, como você mesmo teve a oportunidade de fazer, os cursos técnicos eram uma Exato. porta de entrada. Eram. E hoje em dia se perdeu muito, Se né, perdeu, os acho que cursos nem a técnicos, oferta né? reduziu muito. E era Aham. um teste, tá, Paulo? Então as meninas podiam, por exemplo, entrar, não era uma decisão definitiva ainda. Elas faziam Uhum. um ensino médio profissionalizante. Então Uhum. elas podiam entrar, olhar, pô,
tô curiosa, vou ver Gostei, tem como o é, perfil. gostei e vou continuar. É. E eu tenho várias colegas que fizeram isso, né? Que fizeram técnico e depois fizeram engenharia. Mas até isso a gente perdeu hoje. Uhum, Então, como sociedade, a gente precisa revisitar isso aí, né? Como uhum, que a gente consegue trabalhar, né? uhum, Existem sim possibilidades, né? A gente tem que se unir, né? uhum. As indústrias, as empresas de RH como você, né? Os nossos governantes também, né? Encontrar ferramentas para que a gente toque mais e mostre que pode ser uma opção para as mulheres, sim. Perfeito. E, Bru, quais conversas precisamos ampliar dentro das organizações e com as lideranças? Bom ponto. Eu penso que a gente precisa conversar mais sobre saúde mental, Uhum, tá? Acho que o nosso mundo está muito frenético hoje. A gente falou muito agora de mudança, de evolução, de é, é, constante evolução dos produtos e aquela pressão para manter o custo, o timing e tudo mais. E com isso, as pessoas estão ficando sobrecarregadas e nem todas conseguem perceber o momento correto de dar uma pausa, de falar, olha, acho que eu não estou legal, sabe? Então, inclusive na Volvo a gente tem um programa que se chama Ativamente, né, que justamente nos dá ferramentas, né, para entender essa situação. Mas é algo que eu acredito que as empresas precisam conversar mais abertamente, precisam uhum, ajudar os funcionários a identificar os primeiros sintomas, né? uhum. Para que a gente tenha todo mundo saudável. Eu acho que é a doença do século, o pessoal tem dito, Sim. né? Então, como que a gente protege as pessoas disso? Tem muito tabu envolvido ainda, né? A pessoa se sente fraca, né? Se sente, puxa, o que vão pensar de mim? Uhum, Não demonstra vulnerabilidade daí, né? uhum. Mas a saúde mental ela é fundamental para que a gente realmente consiga seguir em frente e ser mais produtivo também no dia a dia. E como um pilar, né? Porque tudo que é subjetivo, Uhum, ele é difícil de você perceber, né? exato. E a gente, por muito tempo, eu vejo uma mudança, né? Mas Uhum, por muito tempo a gente tratou a saúde mental a partir da doença. é verdade. Então você precisa estar Era muito reativo, né, mal Paulo? para você tratar. Então, e muitas vezes não é a pessoa que percebe, Uhum, ela é percebida pelo outro, ou pelo seja, outro. já está num grau muito mais avançado, Ultrapassado do né? limite já. Então, quando procurar ajuda, né? Acho que começa aí também, né? Quando eu preciso procurar ajuda, preste atenção no seu corpo, né? O seu corpo vai te dar sinais, né? Exato. Seja uma gastrite, seja muitos problemas de Algo vem, saúde, né? Uma alguma coisa, uma irritabilidade, irritabilidade né? excessiva, né? Dificuldade de organizar os pensamentos, né? Tem Uhum, uma série de pequenos sintomas que eu acho que os profissionais têm que estar muito atentos a isso, porque a gente não fala sobre, então a pessoa não sabe, né? E uhum, aí acontece isso que você disse, e eu li a respeito. Realmente a gente trata depois que o problema já está bem grave, uhum, né? E não deve exatamente. ser assim. É, Então acho que as empresas precisam trabalhar e discutir isso mais abertamente e né? perfeito. Com menos preconceito aí. Bru, essa é ótima. Ai, Qual o ai, ai. maior mito sobre trabalhar em engenharia automotiva que você gostaria de quebrar? Bom, a gente falou um pouco da questão de não ser exclusivamente uma área masculina. Esse é um mito, Uhum, né, que nós estamos lutando para quebrar. Mas hoje eu queria citar um outro, talvez diferente, né? Muita gente pensa que na engenharia automotiva no Brasil, que a gente só faz adaptação do produto para o mercado local. E até foi no passado, tá? Mas isso não é mais verdade, tá? Então, trabalhar na engenharia automotiva hoje em dia significa fazer parte do globo, né? Na empresa onde eu trabalho, a gente, talvez mais da metade do meu time hoje, trabalha em projetos globais, com tecnologia de ponta, com desenvolvimentos impactantes, produtos que a gente nem pensa em trazer para o Brasil ainda, né? É, Então, esse paradigma de que, mas se eu for trabalhar com engenharia no Brasil, eu só vou fazer coisas simples, não é mais verdade, né? Saibam que tem bastante liberdade, bastante autonomia para fazer, para criar, e principalmente para impactar numa escala muito maior. Tá? uhum, Então, para aquele profissional que está pensando em fazer engenharia ou que está cursando engenharia agora, vivemos uma nova era, né? uhum. Então, acho que é esse paradigma que eu gostaria de quebrar. E eu acho que é importante aí, a gente fala sobre a própria escolha do profissional quando ele está fazendo essa busca.
né, Uhum. de oportunidades, né? O que vai ser a atuação dele? Eu já vi pessoas fazerem esse movimento de saírem de empresas onde ele trabalhava desde a concepção daquele Uhum. produto que ia ser desenvolvido, Sim. todo o ciclo de vida, para Uhum. fazer uma mudança de cargo e de salário, Uhum. onde ele ia fazer uma adaptação. E daí ele, Ele, opa, opa. e agora? Uhum. Perdi Uhum. tudo isso aqui. Exato. Então, acho que por isso é importante, e uma coisa que eu defendo muito é se coloque no papel de escolha também quando você está Exato. buscando uma oportunidade, né, Bru? Seja o mestre da sua carreira, né? Uhum, Veja onde você está, o que você valoriza. Eu acredito que hoje no mercado nós temos realmente as duas opções, tá? Você tem uhum, aquele profissional que tem uma liberdade bem maior, consegue tocar um projeto quase inteiro, talvez de um sistema menos complexo, né? Mas consegue. Tem aquele profissional que só adapta e tem aquele profissional que trabalha com o todo, né? uhum, Com projetos globais e tudo mais. Então você tem que entender que momento você está da tua carreira, o que você uhum, precisa. Eu, lá no começo da minha carreira, eu trabalhei com mais, vamos dizer assim, até flexibilidade, sabe? De uhum, realmente liderar vários processos. Isso é muito bom, te dá a visão do todo, te uhum, dá uma visão mais ampla, né? Do desenvolvimento em si. E ajuda uhum. muito na carreira na sequência. Perfeito. Bru, uma frase, um livro que te inspira. Ah, Paulo, eu pensei bastante, tá? Eu leio bastante, eu tenho algumas frases, mas vai ficar muito clichê. Então eu vou para uma coisa que eu acredito, Uhum, tá? E também não é. Não vamos reinventar a roda aqui. Eu acredito assim, ó, para os profissionais que estão nos assistindo. Muita gente espera ou pensa que vai causar um grande impacto quando tiver numa carreira já avançada, numa posição mais avançada na organização. Mas eu digo que não importa a posição que você ocupa hoje, e sim o impacto que você causa no negócio e na vida das pessoas. uhum, Então, seja engenheiro, seja um gerente de pessoas, seja um diretor, seja um vice-presidente, olhe para isso, que resultado você traz para a companhia, né? Como que você está impactando seus colegas? Como é que você está impactando a vida das pessoas? Esse saldo é positivo? Se sim, você está no caminho, siga em frente, né? Não imagine que você só vai fazer algo grandioso a hora que você estiver numa posição maior. Você pode uhum, fazer algo grandioso desde já, uhum. tá? É o que eu acredito que me move, sempre me Adorei, moveu. adorei. E assim, esse final de semana mesmo eu fiz um post que era amplie sua visão de mundo, Uhum, porque as grandes discussões, as ideias e a tua evolução é à medida que você amplia a tua visão de mundo. Então, sim, quanto mais repertório você tem, mais você consegue realmente impactar, né? exato. Então, se você pensar, né? Vou dar o meu próprio exemplo. Se eu pensar que eu estou numa empresa em Curitiba há 19 anos, uma empresa local, pequena, eu posso simplesmente trabalhar com recrutamento e seleção, faço uma vaga ali, outra lá e tudo certo. Agora, se você pensar o quanto você pode fazer pelas pessoas, quantas pessoas você pode trazer, como você, por exemplo, contando sua história, e que isso pode impactar muitas pessoas quando a gente põe isso numa rede, a gente amplia a nossa visão de mundo, né? Então, acho que... Essa mentalidade, sabe? De Uhum. você não se sentir limitado. Eu vejo que muitos profissionais se limitam sozinhos. O Perfeito. limite está na cabeça dessas Uhum. pessoas, né? Esse teu exemplo é fantástico. Você Uhum. podia falar assim, o dia que a minha empresa tiver, sei lá quantos mil funcionários, aí eu vou impactar. Não, Uhum. você impacta todo dia. Sim, Com o teu post no LinkedIn, com o teu post no Instagram, com esse teu podcast aqui, né? sim. Você Me pode fazer identifiquei. muito mais. Você pode fazer muito mais. Ai, que legal, Então a Bru. turma tem que, sabe, não espere, impacte hoje. Vocês Sim, podem. perfeito. Adorei. E você já respondeu a minha última pergunta, que é o carro-chefe desse podcast, mas eu achei que foi tão genuína a forma como você trouxe que eu vou repetir. Por que que você faz o que você Bom, eu faz? acabei respondendo mesmo, tá? Aham. Mas é isso aí. Eu acredito muito nessa questão e aí bate, né, com a visão da Volvo, né, da gente ter os nossos produtos 100% seguros, 100% fossil free, 100% mais produtivos. E eu saio de casa todo dia imaginando que eu vou ajudar a desenvolver produtos que não causem acidentes, né? Esse principalmente, claro que é a questão ambiental super importante, os nossos clientes terem resultado super importante, mas algo que me toca bem o coração é isso. Quem não senta para assistir o jornal e sempre vê uma Uhum. tragédia, uma situação assim, e fala, puxa vida, como engenheiro, posso evitar isso aí? Posso ajudar, né, a evitar isso Uhum. aí?
E eu vejo que é isso que nós estamos fazendo. Uhum. No dia a dia, a gente não, parece que não percebe, às vezes está tão no automático que a gente não percebe, mas é justamente o que a gente está fazendo, né? A gente vai transformar a indústria, né? Seja através dos sistemas de segurança, seja através de veículos autônomos. E a minha imagem, a minha visão de futuro, não sei quantos anos ainda vai levar, é de um futuro onde não tenha mais acidente de trânsito. Perfeito. Seja qual for o tempo, ele já está sendo muito impactado agora. Parabéns. Com certeza. Obrigado. Bru, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível ter você aqui. Adorei. Acho que foi realmente uma mentoria de carreira nesse episódio. Obrigado. Tenho certeza que quem assistir vai conseguir tirar muita coisa boa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui. Como eu falei, sou fã de carteirinha, já assisti a maioria dos episódios e estar aqui hoje para mim é muito recompensador. Espero realmente ter dividido alguma coisa, ter tocado um pouquinho o coração de quem estiver assistindo, né? Contribuído de alguma forma para a carreira e desenvolvimento das pessoas. Não tenho dúvida. Muito Obrigado. obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa assistir isso. Obrigada.